Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, meus irmãos, minhas irmãs, para mais uma sessão de estudo na tarde de hoje, no nosso grupo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier. Então, para iniciar as nossas atividades, peço a todos que me acompanhem na oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, meus irmãos, dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, nós temos como tema da tarde de hoje o capítulo 20, Noções de Lar, ok? Desejando colher, lembrando que no nosso encontro passado, né, nós tivemos o capítulo 19, A Jovem Desencarnada, onde o tema foi desenvolvido a partir de um contato mais próximo com a neta, né, da casa da senhora, da neta da senhora, onde o nosso irmão André Luiz está hospedado lá em nosso lar, ok? Na casa de Lísias, a mãe de Lísias. Enfim, dando continuidade aqui, noções de lá, desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. Nosso lar, dentro do conceito dos trabalhos da época, era considerado uma cidade de transição. Comento isso porque quase 100 anos já se passaram, né? O que a gente tem aqui é é o relato da época. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparam-se para voltar ao planeta para ascender ou para ascender a esferas mais altas, ok? Ou estão naquele processo de preparação para a encarnação, ou estão no processo de aprofundar as experiências espirituais. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? O lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Isso, palavras da própria Dona Laura, ok? Então, é de há muito que se percebe aqui pelo relato, né, uma crise de natureza educacional, mas também, de certa forma, né, uma crise é, estrutural, né, na nossa sociedade, em termos de preparação, em termos de orientação sobre a melhor maneira de viver e de se relacionar, né, com os nossos irmãos. Ela continua mais à frente, né, o diálogo. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto. Né? Por exemplo, o ângulo de um quadrado ou a quina de uma mesa, né?
que é um ângulo reto, 90 graus. Fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Isso aqui é que ela comenta, que quando ela chegou no nosso lar, tocada ainda, né? Controlada por profundas ilusões, né? Ela, impactada por profundas ilusões, ela teve uma oportunidade de ouvir um grande instrutor do Ministério do Esclarecimento e aí ele teceu essas considerações para ela. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida, né? A gente pode dizer isso, aqui entender essa frase como indicar que as energias de natureza feminina, ela tem esse aspecto, né? E já a reta horizontal, ou seja, a parte do ângulo reto, que é plano em relação ao referencial, é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. Então, ele fala que o lar é o vértice, é o ponto de encontro, é o ponto de contato entre a linha vertical e a linha horizontal. O lar é o vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos dessas questões sociais. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados, né? Onde se encontram isso? Esse equilíbrio perfeito, esse tom, essas cores, essas luzes corretamente aplicadas e distribuídas a todos que se aproximam de uma determinada família, né, e recebe do ambiente amoroso dessa família, né, todas essas vibrações, essas energias harmoniosas, fraternas e iluminadas, ok? Então, ele fala aqui que há muitas pessoas nos últimos anos, né, ou seja, no século passado já vinham estudando essa questão da importância da instituição familiar e a gente precisa tomar cuidado é, com esses estudos, porque a gente sabe que aqui, no ambiente da Terra, você tem uma ampla diversidade de visões. Então, você tem pessoas que orientam esses estudos, assim como todos os outros estudos, em uma determinada direção, numa outra determinada direção, e meu pensamento é não cingir as coisas para o lado A, para o lado B, ou seja, não puxar a corda para o lado A, para o lado B, mas sempre tentar analisar e aprender essas lições com uma atenção principalmente voltada para o lado alto, ok? Voltada para o aspecto da eternidade, sem se deixar prender por aspectos puramente humanos ou predominantemente humanos, né, que são forças, que são energias, que são características que estão em permanente mudança aqui na história da nossa humanidade. A nossa humanidade já teve características A, já teve, depois mudou para características B, já mudou para características C. O que eu estou querendo dizer com isso? Grandes impérios que se formaram no passado já não existem mais. O Egito, a Roma, a antiga Grécia, a própria sociedade medieval é muito diferente, significativamente diferente. A estrutura que nós temos hoje daquilo que existiu uma vez no passado. Aqui nós estamos vivendo um mundo em constante transformação e precisamos estar atento a isso, no sentido de não congelarmos a nossa mente, congelarmos os nossos pensamentos, né, em visões dogmáticas. Isso Kardec chama muito a atenção nas suas obras fundamentais, ok? Ou seja, é preciso que a gente se desprenda de certas ilusões.
Continuando aqui, nem a consorte se decide a animar o esposo, ela comenta aqui alguns flagelos que já afligiam o tecido da família terrena na época em que ela esteve encarnada, né? E que continua a atingir, aparentemente, até hoje. Nem a consorte se decide animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino da ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Né? Dentro daquela descrição dele sobre as energias femininas e as energias masculinas compondo conjuntamente um ângulo reto. Dissimulam em sociedade e na vida íntima. Olha só, um casal onde deveria haver ampla abertura, né? Dissimulam em sociedade e dissimulam também na própria vida íntima do casal. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta-se para o gabinete do modista. Olha só que recorte interessante, né, que o André Luiz traz aqui. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime. Aí fica difícil, porque para formar o vértice é preciso que essas duas linhas estejam em condição de coordenação, né? De combinação, a fim de construírem um degrau da escada grandiosa da vida eterna. Aí André Luiz pergunta, Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Então, muitos de nós, quando encarnam, trazem esses impulsos, trazem fragmentos desses ensinamentos em memória. Só que os apelos do mundo, de novo, o sistema educacional que cuida basicamente de produzir conteúdos técnicos, conteúdos para que o ser humano se aproprie de uma determinada profissão futuramente, mas muito pouco trabalha, né, nesses aspectos mais sutis da relação humana, né? Que poderia começar sobre a importância da amizade, a importância de uma convivência pacífica em sociedade, a importância de uma cultura de paz, a importância de estabelecer relações no nosso dia a dia, né? Ao nos deslocarmos nos centros urbanos para a realização dos nossos afazeres de maneira harmoniosa, né? As pessoas não, por exemplo, estando numa via de carros, né? Não querer impor a sua preferência, mas sim se ater aos códigos e às leis de trânsito para que o trânsito flua de maneira harmoniosa e sem acidentes. Então, a gente percebe que nos mínimos detalhes, a humanidade atual, aqui e ali, ela se perde em determinados pontos que acabam criando um cenário bem mais complexo, bastante complicado de ser lidado, né, de ser é, zelado. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a flórida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. Né? Isso aqui é uma reflexão de André Luiz. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. O quiçá respeito, né, nas relações conjugais. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves, ou seja, perguntas curtas, diálogos curtos, muitas vezes ríspidos. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Em vez de termos retas convergentes para formar o aludido ângulo reto, né, o que nós temos são retas divergentes, né? Na fase atual evolutiva do planeta, aqui Dona Laura considerando,
Existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora percentagem de ligações de resgate, ou seja, a maioria das relações humanas, dos casais que são formados, são relações de resgate. Isso aqui é uma declaração da nossa irmã Laura, né, que ela estabeleceu aqui a época que o livro foi escrito. O maior número de casais humanos, né, é constituído de verdadeiros forcados, né, como se fossem relações baseadas em algemas, né, são verdadeiros forçados, sob algemas. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, a ser esposa, ser missionária, ser irmã. E eu me permitam aqui também incluir as almas masculinas, né? Ou seja, que tem esse aspecto, estão se preparando com esse aspecto de manifestação para a próxima encarnação, que a gente sabe que o espírito não tem sexo. Ela precisa aprender a ser pai, ser esposo, ser missionário e ser irmão. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e muitos anos de servidão. Ou seja, né? Esse aspecto de detratar, né, ou diminuir a importância, a relevância da influência feminina e das energias femininas no equilíbrio das relações na nossa sociedade. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão no lar para as mulheres: a enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, né? Lógico, tudo isso daqui também está, digamos assim, tingido pelas cores do tempo, né? Eram essas atividades compatíveis há 80, quase 90 anos atrás. O homem deve aprender a carrear o ambiente doméstico a riqueza das suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Ou seja, ambos, né, se auxiliarem e as dificuldades de um ser suavizado pela atuação do outro e vice-versa. Dentro de casa, a inspiração, fora dela a atividade, ok? Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio. Olha que preciosa analogia. Como sustentar-se o rio, a ideia do rio, pensem na imagem de um rio, sem a fonte, onde brota, onde germina aquela água o tempo inteiro, alimentando aquele fluxo de água. Como espalhar-se essa água da fonte sem o leito do rio? Um está vinculado ao outro, né? O próprio aflorar da água da fonte, em abundância, ela acaba favorecendo a formação do leito e a formação do leito acaba favorecendo o transbordar da água da fonte, né? A distribuição da água da fonte. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Ok? Uma outra informação aqui preciosa que Dona Laura nos traz. Entretanto, quando isso não acontece, eu tenho os meus deveres diuturnos nos trabalhos da enfermagem. Então, interrompeu sua locutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações, okay? Refletindo sobre todas essas informações, essas reflexões que a Dona Laura compartilhou com nosso irmão André Luiz. Então, meus irmãos, aqui nós concluímos a leitura comentada do capítulo de hoje. Peço a todos que me acompanhem na nossa exortação final para encerramento dos trabalhos. Agradecemos a presença de todos, agradecemos a presença dos nossos irmãos, guias, mentores e irmãos simpáticos à tarefa e ao trabalho da nossa casa, que eles possam ser cobertos de bênçãos e luzes, né? Reforçando os seus labores, potencializando as suas forças e energias para que eles possam trazer luzes e luzes e luzes de esclarecimento e fraternidade a todos os corações. Que as luzes e os méritos produzidos com o nosso estudo na tarde de hoje possam alcançar outros seres, outras consciências, levando a paz, a harmonia
e o entendimento, a saúde integral. Que assim seja. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Uma boa tarde a todos, meus irmãos. Até o nosso próximo sábado, dando continuidade ao nosso estudo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.